Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje temos uma grande novidade aqui, uma grande novidade no Brasil. Volta. A demografia se tornou um assunto conjuntural. Né? A demografia que tem a ver com, né, fecundidade, idade, né, que as pessoas falam de demografia a cada 10 anos. Agora nós temos aqui um participante, você que nos acompanha, deveria se sentir honrado. Nós temos um global man aqui, um showman, José Eustáquio Alves, Diniz Alves, o demógrafo que fala todo dia ele está na grande mídia nacional falando de China, Índia, censo, Covid. É impressionante. Bom dia, Márcia. Bom dia, Renato. Bom dia, Rocha. E ao nosso showman, não tenha um bom dia, não. Tenha um maravilhoso dia, Mister Eustáquio. Ô, ô, Alberto, eu vou levar a sério isso que você está falando e vou aqui defender a demografia, porque em várias partes do mundo a demografia é bastante conhecida. Por exemplo, eu já fiz um teste assim, eu vou em hotel nos Estados Unidos, o cara pergunta a profissão, aí eu falo que eu sou demógrafo. O cara não pergunta duas vezes, ele põe lá demógrafo. Eu vou no Brasil, põe demógrafo, o pessoal, o quê? O que é isso? O que é aquilo? Aí eu Demônio, falo, demônio. é coisa do demônio, né? Está estudando o demônio. Que é coisa do demo, coisa do demo. Mas a demografia em várias partes do mundo, ela é muito... tá presente no dia a dia. No Brasil, o que você está brincando aí é o seguinte, nós temos vários acontecimentos demográficos, né, acontecendo nos últimos meses agora. Em novembro, a humanidade chegou a 8 bilhões de habitantes. Então, isso deu uma cobertura danada. A Folha de São Paulo fez cerca de 30 artigos sobre os 8 bilhões, relacionando, por exemplo, 8 bilhões de educação, 8 milhões de mortalidade, 8 milhões de Covid, 8 milhões de cidades. Foi uma cobertura bem interessante, chamando especialistas das várias áreas, né? Esse ano de 2023 tem o fato que vai acontecer nos últimos milênios, né? Durante milênios, a China foi o maior país, o país mais populoso do mundo. E esse ano vai ser ultrapassado Ô pela Eustáquio, você Índia. tinha falado isso quando a gente, um pouco antes da gente começar aqui o nosso programa, e eu perguntei por que aquela região do mundo, né, o homem saiu da África? Por que aquela região do mundo A acabou mulher sendo. também, viu? A mulher também. A mulher também saiu da África. A mulher saiu da costela do homem da África. Por que aquela Ótimo região. exemplo de uma mulher. Por que aquela região do mundo, por que aquela região do mundo se tornou tão populosa já há milênios? O que aconteceu ali que fez isso? Uma vez que o homem saiu ali, ocupou a Mesopotâmia, a agricultura foi inventada na Mesopotâmia, depois ele derivou para a Europa. O que aconteceu ali? Eu não tenho, nunca li sobre isso. Roberto, tem um autor que você gosta muito, que é o Jared Diamond, que ele explica isso mais ou Eu menos. li, mas é aquele no Germes, eu li vários dele. Não, De repente, não registrei então, essa. porque a questão é a seguinte: depende muito da agricultura e da pecuária. Esse crescimento da população depende do avanço da agricultura e da pecuária, né? O que o Diamond mostra é que essa faixa da Eurásia, né, que pega aí Europa, Oriente Médio, tal, até a China, é uma área muito rica em produtos, por exemplo, trigo, arroz, tem vários produtos agrícolas de alto valor proteico, e tem os grandes animais que são domesticados, eles estão nessa área, porco, boi, cabrito, tudo dessa área. Por exemplo, aqui na O América, cavalo foi um pouco acima ali, mas facilmente é, próximo. cavalo a gente não come, né? Mas o cavalo é importante para a agricultura, Não, o cavalo é importante para a agricultura e para a para conquista, né? Para a transporte, conquista, para as guerras. transporte e tal. Transporte. Então, é o seguinte, aquela região ali da China, Vietnã, né? E outros países, é uma região, a própria Índia, né? Na Índia, são muitos rios que vêm do Himalaia, né, que eles fertilizam aqueles vales que têm aqueles grandes deltas, e principalmente a produção de arroz e trigo é muito grande. Então, isso possibilitou
ao longo dos milênios, você alimentar uma população muito grande, né? Por exemplo, ele estuda Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné está lá na Ásia também, só que ela não tem essas condições, não tem os animais, não tem o trigo, não tem o arroz. O Eustáquio, você me Então, lembrou, isso aconteceu na Indonésia, a ilha de Java é super populosa, Sumatra não tem ninguém, é por causa do arroz. Então assim, são essas condições. Eustáquio, só desculpa o parênteses, eu acho que a Papua Nova Guiné é Oceania, não é Ásia. Tudo bem, mas... Agora, o Eustáquio, o Diamond mostra que você estava falando dos 8 bilhões. Você tem razão, eu estava falando daquela região lá do mundo. O Diamond mostra que foi fundamental para a sobrevivência de várias populações o controle populacional. E nós deixamos, né? O que aconteceu? Essa região do mundo, e nós, recentemente, todo o Ocidente, deixou de fazer controle populacional. Alguém outro dia falou, né, que os Yanomami têm sistemas de controle populacional. Todo mundo sempre teve. E eu acho que todo o aspecto negativo, que eu concordo com você, né? O momento que eu sou pessimista, o aspecto negativo da degradação ambiental do mundo, do aquecimento global, tem a ver com o crescimento da população. E foi um grande erro a gente ter abandonado por razões fortuitas, né? A humanidade, de um modo geral, ter abandonado procedimentos de controle populacional, né? E explodiu, né? Isso só veio com a riqueza, só veio depois. Hoje tem, né? Você está dizendo, vocês demócratas já sabem, né? Parece que a Índia já passou a transição, já passou o controle, a fecundidade na Índia já caiu, não é isso? Só para falar, assim, usar controle populacional é muito ruim, né? Eu fiz até um teste no chat GPT. Eu coloquei lá, controle populacional. Sabe o que o chat falou? Não se usa essa palavra, controle populacional, porque isso envolve coerção. Então, até o chat GPT sabe que não pode usar controle. Mas, vamos dizer assim, é uma palavra muito mais aceitável. Você fala assim, regulação da fecundidade, né? Então, você tem uma regulação da fecundidade, isso, vários países têm esse processo. A gente estava conversando com o Renato aqui antes do início do programa. A questão é a seguinte: a China sempre teve uma população muito maior do que a Índia, mesmo quando a Índia, para lembrar, né, que Paquistão e Bangladesh pertenciam à Índia, né? Era a grande Índia, depois que dividiu depois da independência, né? Mesmo assim, a China tinha uma população maior. Só que na década de 70, a China fez uma política democrática, né, de acesso a métodos contraceptivos, etc., da população, e a fecundidade caiu de 6 para 3 filhos por mulher. Depois veio a política de filho único. E aí a política é uma política autoritária, draconiana, causou uma série de problemas na China, né? E a fecundidade caiu muito porque o governo impôs essa medida. Mas só para chamar a atenção para as pessoas é o seguinte: países que são de origem chinesa e que não estavam sob o controle do Partido Comunista Chinês, como Taiwan, Singapura, própria Hong Kong, Macau, e todos eles, a fecundidade caiu muito também, mesmo sem a política de filho único, tá? Isso tem a ver com o que o Alberto falou do desenvolvimento econômico. Você vai aumentando o padrão de consumo, vai aumentando a educação, vai aumentando a urbanização, a fecundidade tende a cair, porque o custo dos filhos passa a ficar alto e o benefício do filho passa a ser baixo. Por exemplo, as pessoas não associam, mas, por exemplo, todo país que avançou com a Previdência Social, a fecundidade caiu, né? Aí você fala assim, mas o que tem a ver Previdência Social com fecundidade? É que, quando não tinha Previdência, os filhos eram o seguro para a família. Minha mãe foi assim. Minha mãe ficou grávida 15 vezes. Eu sou a 15ª gravidez. Sobreviveram 8 filhos. Quem sustentou a minha mãe na velhice foram os filhos, né? Então, os filhos eram a previdência da minha mãe. Hoje em dia, com Previdência Social, você não precisa ter... às vezes precisa ter filho, mas não precisa ter 8 filhos, 10 filhos, 15 filhos, etc., né? Então, a Previdência avança muito.
O que acontece com a Índia? A Índia, igual o Renato falou, na época da Indira Gandhi, implementou uma política super autoritária de esterilização em massa no país. Foi um fracasso, né? A política não deu certo, foi alvo de muitas denúncias, inclusive, só para lembrar aqui mais perto de nós, o Fujimori fez isso no Peru também, né? E também foi um fracasso no Peru, né? Mas, mesmo assim, a fecundidade da Índia está caindo, já chegou no nível de reposição. Tá? Ou seja, a população da Índia também vai diminuir na segunda metade do século XXI. Tá? O Eustáquio, Só que da China foi muito mais rápido o processo. o problema é a África, não é isso? Nigéria, basicamente, isso não está na reposição ainda, está longe ainda, é isso? Não, a África tem duas Áfricas, né? O norte da África, que são países muçulmanos, né? Egito, mas principalmente Líbia, Marrocos, Tunísia, etc. Esses países, a fecundidade já caiu, ela ainda não está no nível de reposição, mas ela está perto do nível de reposição. A África subsaariana, a fecundidade está alta ainda, está em torno de 4,5 filhos por mulher. O nível de reposição é 2,1. Então, o que acontece na África é que a fecundidade cai, mas ela cai num ritmo muito lento, né? Isso tem a ver com o quê? Com falta de acesso a métodos contraceptivos, uma população muito rural, muito pobre. Essa semana mesmo saiu uma reportagem no G1 que um cara em Uganda, ele tem 27 mulheres, um homem de 68 anos, tinha 27 mulheres, 102 filhos e 570 netos, né? Então, esse tipo de coisa, para uma sociedade rural, pobre, com baixo nível educacional, ainda é comum. Então, a Nigéria, que você está falando da Nigéria, é o seguinte, pode ser que no final do século a Nigéria ultrapasse a China, né? seja o segundo maior país, mais populoso do mundo, né? Vai ser a Índia, vai ser o mais populoso, depois pode ser a Nigéria no final do século, né? Depois a China, depois os Estados Unidos. Impressionante. Não é só a Nigéria, não, né? Aqueles países em volta da Nigéria também, não, o Eustáquio? Não, mas só que os outros são menores, né? Porque a Nigéria já passou o Brasil, né? O pessoal às vezes não acompanha, porque assim, o Brasil é o quinto país em extensão territorial e era o quinto país em população, né? Tinha a China, a Índia, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil. E aí, 2 anos atrás, o Paquistão passou o Brasil. E agora, esse ano, a Nigéria passou o Brasil. Então, o Brasil atualmente é o 7º país do mundo em termos de população. Agora, essa população... Vai continuar durante o século, porque os outros países que estão crescendo muito na África, como a Etiópia, Tanzânia, o próprio Egito, etc., esses países têm em torno de 100 milhões de habitantes. Então, até eles alcançarem o Brasil, vai demorar. Agora, de qualquer modo, Eustáquio, isso daí, a coisa da África, quer dizer, tem muita gente dizendo, né, tudo é um pouco de chute bem informado, né, que essa população da Nigéria, né, você vai ter uma imigração muito grande, né? E muita gente dizendo que a imigração para o Brasil, é claro que para a Europa. Você pega as seleções de futebol dos países europeus, a gente já sabe disso hoje em dia, né? E isso em breve vai ser um mega problema para a Europa, né? Agora, em termos de dimensão, só para você ter uma ideia, é o seguinte: a Europa tem 700 milhões de habitantes. A África, atualmente, ela tem 1,5 bilhão, arredondando aí, né? 1,5 bilhão. A previsão é que em 2100 a Europa tenha 600 milhões, ela vai diminuir a população, e a África vai para mais de 4 bilhões. Meu tá? Deus, meu Deus. Se 20% da África for para a Europa, você muda totalmente a composição. Então, assim, vai ter barreiras muito grandes à imigração, né? Eu acho que isso vai acontecer. A China, tem gente que fala assim, a China vai perder 600 milhões, 650 milhões de habitantes.
Aí o pessoal fala, vai migração para lá. Mas a China nunca... Para que a China fez a muralha? A China fez a muralha da China para evitar invasões externas. Ela não vai deixar. A China tem uma política de imigração muito rigorosa. O mais Eustáquio, rigorosa que os Estados Unidos. eu conversei recentemente com um diplomata brasileiro que está servindo na China e ele foi lá aprender o mandarim, né? Ele andou aprendendo árabe. Diz que é muito complicado você aprender árabe, você aprender mandarim. O árabe é uma complicação tremenda, a construção das frases. Ele disse que o mandarim é o seguinte, não sei se vocês sabem, algum de vocês sabia, né, que quando resolveram alfabetizar a população ali até a eclosão do comunismo, totalmente analfabeta. Quando resolveram alfabetizar a população, né, naqueles ideogramas do mandarim, eles precisaram mobilizar o alfabeto nosso, porque para você alfabetizar, você tem que utilizar o nosso alfabeto para explicar numa sala de aula o que significa cada ideograma. E lá na China, ele diz o seguinte, lá na China, os programas de televisão chineses eles têm tradução, têm legenda embaixo, nos ideogramas, porque o sotaque muda tanto para o mesmo ideograma, a forma de pronunciar. Se você não tiver a legenda por escrito, alguém do norte da China não entende do sul e vice-versa. Então é muito difícil alguém imigrar por conta da língua, né? Não é uma coisa trivial, a língua é uma baita barreira à entrada, totalmente diferente de outras línguas. Né? É uma barreira para eles lá dentro. Imagina para quem não foi socializado, quer dizer, não foi, quando criança, educado naquela língua. É impressionante isso, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia disso. Deixa eu só completar aí um pouquinho. O Roberto, a rigor não é alfabetizar, né? Porque não se tem alfabeto. O ideograma são milhares de símbolos que não respondem ao que nós chamamos de alfabeto, que é quando você tem um conjunto, geralmente de 2 dezenas, algumas dezenas de caracteres. E, além disso, isso é uma coisa muito engraçada. Eu estive na China, obviamente eu não entendo chinês, mas eu ficava ouvindo rádio em Pequim e em Xangai, e os sons eram completamente diferentes. Eu fui checar, a escrita é exatamente igual. Ou seja, você tem uma escrita nos ideogramas que não é que tem sotaque diferente. Não é que um fala o E fechado, outro fala aberto. É como se nas línguas europeias a gente escrevesse mesa, ou tivesse um sinal para mesa, e um falasse mesa e outro table. Quer dizer, mas é a mesma língua escrita. Isso que é muito difícil da gente até entender na China, né? E até hoje eu não consegui entender qual que é o uso dos ideogramas chineses no japonês, porque como eles pegaram muito dos ideogramas chineses e é uma língua totalmente diferente, há coisas que são mutuamente inteligíveis e há coisas que não são na escrita, mas não na fala. Em outras palavras, a população chinesa pode se entender praticamente toda, tirando minorias étnicas relativamente menores, porque na China é uma dimensão grande, pode se entender na escrita, mas na fala é difícil. Agora, isso aí, Roberto, esse cara, isso aí só rapidinho, esse cara me recomendou um livro, vou falar aqui para vocês, Billion Voices, China's Search for a Common Language. A Billion Voices é o nome do livro. Como é que a China vem trabalhando para ter uma língua única. Agora, isso é uma barreira tremenda à imigração. Porra, não vai ter imigração para a China. Além de que, né, a língua tem essa coisa dos tons, né? Que eles, a mesma palavra, E um segundo problema, eu estava lendo ontem no artigo da Judith Butler, que é o fato de quando aparece uma palavra nova. Vamos dizer assim, eles não tinham a palavra, o conceito gênero. Como é que eles vão criar, a partir dos ideogramas, uma palavra que sequer existia naquela língua? Isso é um problema para quase todas as línguas, tu criar uma palavra nova. Aqui no Brasil a gente normalmente absorve e dá uma ajeitadinha na palavra do inglês, por exemplo, do francês, mas lá eles têm que criar absolutamente do zero. Então tem um desafio aí adicional com esse monte de conceitos novos, não só conceitos como gênero, mas computador, chip, esses conceitos que a gente simplesmente pega a palavra em inglês, dá uma ajeitadinha, eles têm que criar uma palavra
criar ideogramas. Então, assim, é uma língua que, mesmo para avançar, ela tem desafios bastante interessantes. Imagino que aprender deve ser uma loucura. Eu ia dizer o seguinte, que essa coisa, essa análise que o Eustáquio trouxe aí, ela tem, isso vai ter uma repercussão na questão do alimento, né? Eu penso que se o mundo acima do hemisfério norte não se ocupar com essa questão, né, vai ter um problema, porque as pessoas não tem como se criar barreira aqui. Se barreira fosse problema, o mundo seria bem mais dividido do que é atualmente, né? A gente está assistindo aí como é que é essa ida de gente da Síria, da Líbia, daqueles países ali, naqueles barcos lá. Os caras entram no barco e vão embora. Como é que contém isso? Em grandes quantidades. Não contém. Então, assim, ou os países do hemisfério norte começam a tomar providências para adotar a África de condições de prover o seu povo de uma vida boa, não tem como segurar. Eu acho que isso aí é uma coisa seríssima. Né? E para acrescentar, né, Rocha, a questão climática, né? Porque a questão climática vai afetar todo mundo, então piora mais a situação. O único movimento que eu vejo aí, não sei se vocês têm acompanhado, é a China entrando em lugares da África, em vastas áreas da África, para cultivar. Mas a China não está preocupada com a África, né? Ela está preocupada com a vida dela. Então, o único movimento efetivamente grande, de tamanho, com muita musculatura que eu vejo acontecer é esse da China. Mas o mundo ocidental do hemisfério norte não está muito preocupado com isso, aparentemente. E assim, a África, todo mundo, mas é ruim, porque tem regiões com seca. A África tem um aquífero enorme em algumas regiões, tá? Que requer tecnologia para se usar. Eu acho que só o Brasil ganha em termos de aquífero, porque a gente tem aqui o aquífero Guarani. Mas assim, tu também tem, para usar um aquífero, tu também tem que te organizar tecnologicamente. O que a China não tem, ela tem um problema de água bem sério, né? Então, ela olha e diz, tem um terreninho baratinho aqui e tem água, então vamos para a África. Mas realmente, o Rocha tem razão, eles não vão lá para ajudar a população local, pode até dar uma empregabilidade para a população local, mas esse não é o projeto. Né? Só para lembrar, Márcia, só para lembrar que o Papa Francisco foi na África essa semana, né? Ele foi no Congo e foi no Sudão do Sul, e no Congo ele falou assim, tire as mãos da África, né? Só para lembrar que o Papa falou isso essa semana. Sim, a gente tem que ajudar, né? Assim, talvez desenhar, assim, organismos internacionais, né? Desenhar uma política e trazer a infraestrutura para que eles possam ficar lá. Tá? Porque toda vez que tu faz essa, vamos dizer assim, essa fuga, né? Ela causa perturbações em quem recebe, mas quem vai também não se adapta facilmente. Me lembro que quando abriram o leste europeu, que tinha uma ciência, pessoas minha área de física maravilhosa, um monte de gente do Ocidente, ali daquela região da Irlanda, ou mesmo dos Estados Unidos, foi lá caçar cérebro. Não, eles estão passando dificuldade, vamos trazer esses russos para cá, tá? E eu me lembro que isso vai ser um desastre. Gente, paguem para eles ficarem fazendo a ciência e produzir um paper com o teu endereço de universidade, mas deixem eles lá. E não deu outra. Teve grande problema de adaptação. E eu não estou falando de população pobre, estou falando de gente, cientista de ponta, porque saiu da sua cultura, do que estava acostumado e acostumada, e vem para o Ocidente. E vem para regiões, vai para os Estados Unidos, a Irlanda fez muito isso. Então, assim, eu acho que a gente tinha como mundo, né? Isso é um trabalho que a ONU deixa meio a desejar, tá? Criar uma política para entender que não é bom para ninguém esse monte, assim, essas populações imensas se movendo, que gerar condições para as pessoas ficarem onde cresceram, na sua cultura e desenvolver lá, é importante, né? Mas vai precisar de uma movimentação mundial que talvez a ONU não dê conta. Márcia, ter circulação de pessoas, ter migração, tem muitas vantagens. Agora, tem que ser, se for uma coisa desequilibrada,
aí que complica, ou quando tem esses grandes desastres, né? O negócio da guerra da Síria, por exemplo, foi uma coisa, não é a guerra que estava errada, né? Não é a migração. E aí teve que se abrir para essas migrações. Agora, esse negócio da África realmente tem que ter apoio Da Europa. da Europa, A Europa da tem. China Tem que também, trocar, dos outros tem que países, para trocar. avançar na educação, avançar na mudança, na tecnologia, por exemplo, de vez de usar combustível fóssil, usar energia renovável, tal. E isso aí tem que ter muito investimento internacional para fazer essa mudança. Tem que trocar os muros pelo desenvolvimento. É isso que tem que fazer. Isso. Na África, não sei se vocês já viram isso, o Trump quis fazer um muro entre o México e os Estados Unidos, né? E, óbvio que isso não resolve, muro não resolve. E não sei se vocês já viram, mas existe um muro, construíram um muro na África, entre a África do Norte e a África subsaariana, ali, aqueles países todos, Mauritânia, Marrocos, um muro assim de não sei quantos mil quilômetros, para impedir que a população da África subsaariana de baixo subisse para a África do Norte e conseguisse chegar à Europa. Entendeu? Então, se isso aí não for compreendido, não vai dar certo. Esse ponto é crucial e até sugerir que a gente pensasse nisso um pouco, porque o Brasil é um país que já foi um país de forte imigração. Hoje, nós estamos pegando, depois de muitos anos em que pessoas do Haiti, da Síria, fugiram para a Europa e Estados Unidos, nós estamos pegando gente assim. Eu estive em Rondônia pela SBPC essa semana e conversei com um casal, ela linguista, ele sociólogo, são especialistas na migração haitiana, inclusive falam creole, a língua local do Haiti. E é muito forte essa migração haitiana para lá. O Haiti é um país que está num desastre total. Então, nós temos hoje, na política americana, joga um papel muito grande a contenção da migração da América Central e do Caribe. Na política europeia, a migração africana, sobretudo, talvez da África Negra, mas também muito da África Árabe. Porque, por exemplo, há um muro desse tipo que o Rocha falou, em torno das possessões espanholas de Ceuta e Melilla, que são incrustadas na costa do Marrocos. E o tempo todo tem conflito, gente tentando passar nado, fugindo. O Marrocos jogando dubiamente, às vezes ele detém as pessoas, às vezes... O Rocha tem cachorro de rico. Esse negócio de Golden, essas coisas, cachorro parecido com Golden, é cachorro de rico. Se ele pega esse cachorro, põe na coleira, anda no centro de Curitiba, vai dizer, esse cara é riquíssimo. Está atrapalhando a fala do professor aí, Alberto. Não, mas o professor gostou da minha caracterização de cachorro de rico. Ele gostou. Em outras palavras, se os migrantes da África e da América Central fossem com um cachorro desses, eles entravam com maior tranquilidade nos Estados Unidos e na Europa. Eu acho que é o espírito do Alberto aí. Mas, enfim, eu acho que essa é uma questão que é importante, porque a gente não... Vejam, essa guerra da Ucrânia, ela criou um corte muito grande entre a forma nossa de ver a política internacional, a forma latino-americana, digamos, e a forma do Hemisfério Norte. O Hemisfério Norte está vendo tudo de um jeito muito diferente do nosso. Eles acham que nós vemos de um jeito muito diferente deles. E não estou falando pelo fato de que haja gente aqui com simpatia pelos russos. Estou falando pelo fato de que as condições são mesmo diferentes. Então, eles têm um problema da guerra da Ucrânia, um problema da imigração, que se junta nesse, porque os ucranianos estão fugindo, são bem acolhidos, muito melhor do que foram os sírios. Então, tudo isso é um barril de pólvora hoje mundial que, enfim, depois de décadas em que parecia que a guerra estava excluída do horizonte, que nós estávamos no mundo do Yuval Harari, No More Wars, a União Europeia... graças à União Europeia, há 80 anos quase que não tem conflito entre países que a formam. Né? Países que fazem parte da União Europeia não tiveram nenhuma guerra desde 1945. As guerras na Europa foram na Iugoslávia agonizante, agora entre Rússia e Ucrânia, mas são países que não pertencem à União Europeia. Então, houve toda essa parte, e, no entanto, hoje nós estamos com o risco de um conflito bélico que pode ter proporções mundiais. Quando Putin ameaça soltar uma bomba nuclear, mesmo tática,
As simulações, acho que a Márcia pode esclarecer a gente sobre isso, as simulações são que isso pode causar um inverno, enfim, uma parada de produção de alimentos, uma dificuldade para respirar, uma mortandade, não sei se comparável àquela do vulcão Krakatoa, no fim do século XIX, ou pior ainda, ao asteroide que levou o extermínio dos dinossauros. O que você acha, Márcia, disso? Então, é um perigo grande. Tudo depende da potência da bomba que ele diz que vai lançar. Eu tenho sérias dúvidas que ele vai fazer isso por uma razão muito óbvia. A bomba atômica não escolhe, quer dizer, assim, é do lado dele que ele está falando que vai lançar, entende? Não é longe. Tá? Muito embora eles tenham deixado Chernobyl, mas foi um acidente, Chernobyl não foi de propósito. Então, assim, eu não acredito que ele vai fazer isso, porque ele é louco, mas ele não é burro. Tá? Entendeu? Assim, é como dizer assim, vou pôr fogo na casa ao lado da minha, né? Peraí, não vai fazer isso, porque ele vai afetar com radiação. A radiação não diz assim, olha, radiação vai para esse ladinho aqui. Ela vai pegar a Rússia, tá? Se vai, vamos dizer assim, se afeta a agricultura, e afeta a agricultura, se gera, imagina, vai gerar nuvens, né? Vai gerar para todo mundo. Tá? Ele está ameaçando porque ele está se sentindo acuado. Lá você vê, política. Aí é o ramo de vocês, né? Não, Putin, quem entende de Putin é o Rocha, o Rocha vai dizer se ele vai fazer ou não vai fazer. Mas, assim, parece mais bravata, né? Vamos combinar, parece bravata. Mas que é muito sério, gente, é muito sério. E, assim, a gente já teve um gostinho do que é a radiação, tanto em Chernobyl como no Japão, tá? E foram eventos muito menores. Por quê? Porque as pessoas tentaram resolver o problema logo depois. O que não vai acontecer se tu está querendo destruir. Então, na minha opinião, é muito sério. E 2, ele não vai fazer. Né? Ele deve ter em volta pessoas que estão dizendo que tu vai te comprometer igual. Isso aqui é um assunto recorrente. O ghostwriter do presidente da República está conosco. Né? Ele, com os seus discursos econômicos, ele até saiu, só foi falar nele, ele deu, virou ghost mesmo, virou ghost, literalmente. Hein? Alberto, antes de entrar na questão econômica, a gente tem que perguntar para o Rocha esse negócio da guerra, que o Lula está falando que vai na China pedir para o Xi Jinping intermediar a guerra da Ucrânia. Aí vamos saber do Rocha, que tem informações internas lá, o que ele acha disso? Assim, eu acho muito engraçado, porque esse tipo de intervenção do Lula faz aflorar o nível de viralatice da nossa mídia, da nossa imprensa. Os caras falam, o Lula está falando que vai lá na Ucrânia imediato. Peraí. Vamos parar de comentar a mídia, Rocha, por favor, vamos comentar os fatos. Quem é o Lula para achar que ele pode fazer alguma coisa pelo mundo? É um negócio assim chocante, entendeu? Assim, a única pessoa no mundo que tem uma posição séria a respeito do conflito da Ucrânia, transparente e dizendo a verdade, é o Lula. O Lula está dizendo o quê? Olha, a Rússia está errada em ter entrado na Ucrânia. Certo? Mas a Europa, a OTAN, eles erraram com a Rússia, porque não cumpriram nenhum acordo que fizeram com a Rússia. Após o fim do Muro de Berlim. Enganaram o Gorbachev e foram enganando, e agora chegou um cara lá na Rússia que não está afim de ser enganado, que é o Putin. Eles vão parar de palhaçada, eles estão enganando a gente faz aí 30 anos, 40 anos, e acabou. Então é o seguinte, essa guerra tem que acabar, tem que parar essa guerra. Os esforços têm que ser no sentido de terminar a guerra, não alimentar, que é o que eles estão fazendo, mandando dinheiro para um governo corrupto, que está desviando o dinheiro, estão se fartando no dinheiro dos americanos, dos alemães, dos franceses, que está indo para lá, da OTAN. Esses dias atrás, a coisa é tão constrangedora que o Zelensky teve que demitir uma penca de gente do governo e um bando de ladrões, estavam roubando o dinheiro. Então é o seguinte, tem um governo corrupto na Ucrânia, certo? E tem do outro lado uma Rússia que não está afim de ser humilhada. Vamos encarar isso seriamente e fazer um discurso, enfrentar essa questão
Não, vamos parar de alimentar Ô, a guerra, Rocha, nós temos que ô, acabar com a Rocha, guerra. a sua caracterização eu achei muito interessante. Tem um governo corrupto na Ucrânia e uma Rússia que não quer ser humilhada. Você pode trocar também. Tem um governo corrupto na Rússia e uma Ucrânia que não quer ser humilhada. Vai dar no mesmo, porque o Putin vem da máfia, todo mundo sabe disso, entendeu? Então ali é tudo Assim, farinha do mesmo saco. Alberto, é o Mas seguinte, a essa pergunta guerra... Rocha, ele é louco o suficiente para ir a um extremo? Ou tu acha que os outros estão empurrando ele para o extremo? Nota que tem sutilezas aí. Eu usei essa caracterização de um governo ucraniano corrupto e o governo russo que não quer ser humilhado. Por quê? Porque a mídia fica... Não é brigar com a mídia fica tentando fazer Mas, parecer que a Rocha, Ucrânia vai ganhar a guerra. mas não vamos comentar a mídia aqui. Eu sempre faço esse apelo para vocês. O nosso pessoal não quer ouvir a gente comentando a mídia. Nós não somos jornalistas, né? Você pode fazer um programa de jornalista para comentar a mídia. A gente quer comentar os fatos. A gente sabe que está tendo uma guerra. Mas o fato, eu estou falando do fato, certo? E assim, o problema é que a mídia não fala do fato como o fato é. Né? Então, ela falsifica o fato. Então, por isso que a gente tem que falar do fato. Você entendeu? Deixa a pessoa lá, quem está nos assistindo, né, quer saber do fato. Eu só estou dizendo assim, teve uma guerra, então, é o seguinte, nós sabemos as causas da guerra, tem uma guerra em andamento, não tem nenhum ladinho certo ali, nenhum lado... Né? Inclusive, demograficamente, ô Rocha, até falando isso, a Ucrânia já vinha perdendo população. O que a Ucrânia vai... A Rússia também, né? Ninguém quer morar naqueles países, porque não tem dinamismo econômico, não tem nada, né? São países fechados, governos corruptos, ditatoriais. Mas é verdade, é um fato, né? É um fato. A fecundidade baixíssima e as pessoas saindo do país para ir morar na Europa Ocidental. Roberto, a abertura de um país não tem correlação direta com a corrupção, né? Porque o México é corrupto, o Brasil é corrupto, a América Latina inteira é corrupta, a África inteira é corrupta e cheia de governos abertos. A questão está posta é o seguinte: o único cara que tem falado pelo fim da guerra, para tentar achar uma solução diplomática para acabar com a guerra, é o Lula. Rocha, mas é isso que eu quero te perguntar. Você acha que a China teria condições? Porque o Lula falou que ele vai conversar com Xi Jinping e propor que a China medie o conflito. Você acha que isso é o caminho? Eu acho o seguinte, que o Brasil tem uma posição estratégica nos BRICS, a China é parte dos BRICS, e o Lula provavelmente vai tentar usar o caminho dos BRICS para chegar assim, compor uma turma, né, uma equipe que consiga dialogar com os dois lados. Não dá para você chegar e dizer... O que o Lula disse? O Lula disse o seguinte, olha, a União Europeia não tem condições de fazer essa intermediação, porque ela está fornecendo dinheiro, arma, está fornecendo um armamento para a Ucrânia. Como é que ela vai intermediar um processo de paz? Embora ela não esteja na guerra, dentro da guerra, ela tem uma participação indireta na guerra. Então, quem pode fazer isso é a China. Isso que você falou, mas eu acho que a Índia tem mais chance de intermediar do que a China. Sabe por quê? A Índia sempre teve uma relação boa com a Rússia, não tem fronteira com a Rússia, e a China está muito envolvida com a Rússia ultimamente. Então, eu acho que a Índia teria muito mais chance de intermediar do que a própria China. Não, perfeito. Pode ser também. O que eu estou dizendo é que talvez eu penso que talvez o Lula dê um passo no sentido de reunir os BRICS para tentar agir nisso. Né? Porque, embora a China esteja ligada à Rússia, a China não está fornecendo armamento para a Rússia, como a Europa está fornecendo para a Ucrânia. Entendeu? Então, eu acho que esse caminho dos BRICS me parece muito interessante. Agora, essa guerra tem que acabar, tem que parar com isso. Claro. Deixa eu falar um pouquinho aí também, que eu acho que esse assunto é muito importante. Eu sou menos generoso do que o Rocha em relação à Rússia. Eu acho que a Rússia, o Putin é realmente uma figura lamentável, que está cometendo uma guerra de agressão, que utiliza um discurso antinazista quando ele está repetindo até mesmo o irredentismo russo, que é uma cópia do irredentismo germânico na década de 30, anexando Sudetos, e assim, parte por parte, até desembocar na Guerra Mundial. E a irresponsabilidade dele, nesse caso, é muito grande. Agora, isso posto, eu acho que realmente nós estamos num horizonte muito diferente de 20 anos atrás, quando nós tínhamos vários estadistas do mundo. Hoje estou só um estadista, que é o nosso. Ninguém mais tem esse porte. Não tem Angela Merkel, não tem Obama.
O Biden é bom na gestão interna, aparentemente, mas não colhe votos com isso, enquanto externamente eu acho que os Estados Unidos, e em certa medida a União Europeia, estão brincando com fogo ao assolar um conflito também com Taiwan, que é outro problema. Quer dizer, não dá para ter um conflito em torno da Ucrânia e um em torno de Taiwan, até porque as questões são opostas. A Taiwan é parte da China, isso foi reconhecido pela própria República da China, que é a Taiwan, em 1970, quando foi excluída das Nações Unidas, substituída pelo governo de Pequim, mas a Ucrânia realmente não é parte da Rússia. Há histórias aí que são muito complicadas, e eu acho que um conflito que tenha China, Rússia, União Europeia e Estados Unidos todos envolvidos é perigosíssimo e pode acontecer. Agora, tem que realmente se caminhar para a paz. E essa paz, hoje, ela passaria certamente por dar algum tipo de segurança à Rússia quanto às suas fronteiras. Como vai negociar isso é complicado. É muito complicado. Aquelas negociações, todo mundo sabe que os dois lados têm que ceder, mas todo mundo sabe mais ou menos quais são as concessões. Quer dizer, eu acho que uma concessão importante seria você ter uma série de plebiscitos na Crimeia e nas regiões da Bacia do Dom, plebiscitos com controle internacional, uma pacificação das fronteiras, algo do gênero. Agora, como você vai convencer isso? É difícil. E, para somar o problema, a Rússia é um país que está numa decadência faz tempo. Foi uma superpotência, a União Soviética. Hoje, a Rússia é um país economicamente frágil e com bomba atômica, uma quantidade de bombas atômicas absolutamente desproporcional à sua economia. Então, a Índia, vocês perdoem a comparação, é, na verdade, hoje um mega-Paquistão, que é outro país que tem bomba atômica, menor quantidade, mas que economicamente não apita, não tem assento no Conselho de Segurança, nem nada. Então, esse descompasso entre fraqueza, em todos os pontos, e poder militar é um perigo. Todo lugar que passa a ter somente força, ele passa a sentir que essa força é um elemento decisivo para a política internacional. Os próprios Estados Unidos têm isso. Os Estados Unidos conseguem manter seu império roubando. Quer dizer, mandam tropas, vamos roubar o Afeganistão, vamos roubar o Iraque, vamos roubar petróleo. Logo antes da invasão do Iraque, eu estava dando aula em Maryland e eu vi uma palestra de um falcão americano lá, e quando perguntaram, essa guerra vai custar muito caro, quem vai pagar? Ele falou, quem vai pagar é o Iraque. Eles iam invadir o Iraque para roubar o Iraque. Então, essa volta, vamos dizer, a um estilo do roubo, como política internacional dos bullies, dos valentões, dos caras que estão armados, é um perigo. Acho que o Lula pode ter um papel nisso. Eu acredito que o Papa também, viu, Rocha? Eu acho que seria importante a gente pegar a importância do Papa. Quando a crise da Venezuela começou a ficar grave, que faz quase 10 anos, eu pensei muito que o Papa Francisco poderia ser um mediador lá, porque ele tem, enfim, não só é da América Latina, mas tem esse espírito mais humano do que, por exemplo, João Paulo II, que era um guerreiro da Guerra Fria, né? Mas, enfim, é isso que eu queria dizer. Roger, Renato, Eustáquio, agora vamos passar para o assunto econômico para encerrar o programa, Eustáquio. Tá bom, já, entendeu? Tem guerra, Ucrânia. Agora vamos aos discursos do nosso grande advogado, Ghostwriter. Agora o Banco Central, ele defende o fim da autonomia. Eu passei do Banco Central? Eu passei a semana toda irritando as pessoas em grupos de WhatsApp onde eu estou. Assim, o nosso pessoal cai no seguinte discurso: não, o governo é muito fraco nas mídias sociais. Nós estamos apanhando nas mídias sociais. E no começo da semana isso ganhou um volume no nosso pessoal, porque o candidato do Bolsonaro, o senador lá, Marinho, né? Ele começou a fazer a campanha dele para a presidência do Senado nas redes sociais, fazendo campanha nas redes sociais, e tal, não sei o quê. E o Pacheco desapareceu, não aparecia nas redes sociais, né? E aí foi na hora eu cheguei a me irritar. Eu falei, gente, vocês acham que um candidato à reeleição na presidência do Senado, com apoio do governo, vai perder a eleição? Pelo amor de Deus, o cara de rede social, onde é que vocês estão com a cabeça? Sabe? Estão pensando o quê? Mas o mundo mudou, mas o Senado não mudou, e nem a Câmara, né?
E aconteceu o quê? Aconteceu que o Pacheco ganhou a eleição. Era saber se ia ser 54, 51, 48 votos a 30, 29, mas a eleição estava resolvida e tinha gente escrevendo em grupo de WhatsApp, companheiro, falando que a eleição estava em risco, que assim, um pânico, sabe, absolutamente infundado, né? Aí eu digo, depois que terminou, eu falei, olha, é o seguinte, vamos combinar uma coisa. Esse governo é um dos governos com o melhor começo na história do nosso presidencialismo. Ele conseguiu aprovar o Bolsa Família por um ano, do jeito que ele queria, com R$150. Né? Quando diziam que o governo estava frágil, não tinha articulação no Congresso, que não sei o quê, estava faltando liderança. Aí o governo começa o governo, vem um golpe, uma tentativa de golpe de Estado. O governo consegue debelar a tentativa de golpe com uma competência extraordinária, porque o governo teve entre chamar o GLO, tinha muita gente, inclusive dentro do PT, propondo ao Lula que ele chamasse o GLO para que os militares resolvessem o problema, e gente dizendo para o Lula, não faça isso, não chame os militares para esse jogo, vamos resolver nós do nosso jeito. E o Lula resolveu, fez a intervenção no Distrito Federal, botou interventor, controlou a Polícia Militar e debelou, prendeu os golpistas. Né? Aí a coisa segue, vem a nomeação dos ministros, ele nomeia o ministério reclamando, não tem mulher no ministério, não tem negro. Quando ele termina a obra, quase 30% de mulheres no ministério, negros, né? Um troço diverso. Aí o governo começa a costurar a base de representação no Congresso, né? E o pessoal, não vai conseguir. O Lira é eleito por unanimidade, quase, e o Pacheco ganha a eleição. Assim, tirando esse episódio aí de confusão do ministro das Comunicações, estão pegando no pé do cara, e lá da ministra do Turismo, aquele negócio de coisa de bandido no Rio, lá, que parece na campanha dela, tirando isso, eles não têm o que falar do governo. O governo está indo muito bem. É excelente o começo do governo Lula. Vamos esquecer a mídia, Rocha, o que eles têm para falar, vamos nos concentrar o que nós temos para falar. Não estou falando de debate em grupo de WhatsApp com eu acho que você falou muito bem, o governo está indo muito bem. Ele conseguiu trazer para o lado dele Alcolumbre, Lira, o Valdir Góes, esse negócio. Então, assim, eu estou provocando pelo seguinte, realmente, assim, o governo conseguiu desarmar as principais bombas, mas a gente tem que ficar o pé atrás da necessidade, né? Nesse presidencialismo de coalizão, é muito triste a gente ter de juntar tanta gente que a gente condenava até um tempo atrás. Mas eu não gosto nada do presidencialismo de coalizão, mas é o seguinte, vamos fazer uma ressalva. Nós estamos tendo um momento de ataque à democracia no Brasil. Isso. Certo? Então, esse é o ponto. Né? O governo está conseguindo juntar... A minha discordância com você é o seguinte, vamos comemorar, mais eu vou citar... Mais ponderação. Eu vou citar para você, aqui em Curitiba tinha uma pessoa de quem eu me tornei amigo e tinha uma profunda admiração por ele, que era o velho Oscar Martinez, que é o patriarca da família Martinez, que é a dona da rede CNT de televisão. E ele tinha uma frase lapidar. Eu ficava horas conversando com ele, às tardes lá na televisão, e ele um dia me falou uma confusão lá, o governo tinha que atrair não sei o quê, trazer o Alcolumbre, e não sei o quê. Aí ele falou para ele, feito calmo, falava manso, ele falou assim, doutor Rocha, é o seguinte, política igual horta, tá? É exatamente igual horta, doutor Rocha. O senhor não colhe uma boa cebola sem um pouco de bosta, entendeu? Não tem outro jeito, sabe? É isso, a política é isso. Então, você quer defender a democracia, não vai, tem que juntar todo mundo, é uma arca de Noé mesmo, e o Lula fez isso de maneira extraordinariamente bem fazeja. E é o seguinte, e agora vem a reforma tributária. Aí sim, eu acho que é um ponto que, de fato, nós vamos medir qual é a força desse governo de frente. A última vez que o Lula tentou fazer uma reforma tributária, colocaram aquele Sandro Mabel de relator, um crime, e ele assassinou a reforma tributária. Então, vamos ver agora se a gente consegue. Esse é um ponto que, de fato, importa. Né? De fato, pode fazer a diferença para o futuro do Brasil.
E a âncora fiscal também, né? A âncora fiscal. Ô Rocha, uma coisa é o seguinte: você disse que o governo não vai tentar acabar com a autonomia do Banco Central. A gente tem que sempre discutir a autonomia do Banco Central, sempre lembrando, né, que isso foi feito dentro, né, de um enquadramento jurídico, legal, etc. Dentro de um golpe contra Não, Dilma. enfim, mas é um enquadramento que vem. Foi Quem isso. inventou Mas isso foi a Nova mas foi Zelândia. dentro de um golpe contra Dilma. Sim, são as condições políticas. O Instituto Autonomia do Banco Central não foi invenção no Brasil, foi invenção na Nova Zelândia que vários países adotaram, conjugados com RMI, Regime de Meta de Inflação. Tá, então é algo sério, que vem lá de trás, né? Começou com Armínio Fraga e Fernando Henrique, né? E você tem o seguinte, né? O Banco Central nada mais é que um mecanismo para manter a inflação dentro de limites mínimos e máximos com a meta, né, com centro de meta. Né? Então, o governo, né, o que eu penso? O governo, ele tem... O que o governo faz? Ele define a meta da inflação. O governo tem o poder de definir a meta da inflação. O governo Lula. São 3 votos, 2 ministros de Lula. Ele vira para os 2 ministros e diz: eu quero que a meta de inflação seja essa. E o Banco Central tem que perseguir. Né? O Banco Central é uma instituição tecnicamente muito sólida, enfim, se não for a melhor, é das melhores do Brasil, tem os dados mais abrangentes e completos do Brasil, tem o modelo Samba, né, que é o modelo que orienta o combate à inflação, que é um modelo matemático, baseado em todos esses dados, né, e que a definição da taxa de juros, né, porque é interessante, uma coisa é discurso, tá? Né? Da mesma coisa que uma coisa é mídia, uma coisa é discurso, né? Discurso, não, o Banco Central é conduzido pelos banqueiros, etc. Só que você vai lá dentro e você vê o corpo técnico, né? A densidade, a massa crítica do corpo técnico, a massa crítica dos modelos que eles são obrigados a seguir, da legislação que os enquadra. Então você diz, olha, tem uma meta de inflação e tem um juro que vai tentar levar a inflação para aquela meta. Né? Não é uma ciência exata, mas vai tentar. O governo tem o poder de fazer o Banco Central reduzir os juros. Como? Aumentando a meta de inflação. Tá? Então, isso está dado, né? Parece que a reunião é em maio, está chegando. Né? O governo pode mudar a lei, tornar as reuniões mais frequentes, enfim, o governo tem todo esse poder. Muda a lei das reuniões do Conselho Monetário Nacional. Existe uma instituição que está funcionando, né? E vai continuar funcionando caso o governo não queira trocar essa instituição por outra. Então, o governo tem o efetivo poder de reduzir os juros. Basta que, para isso, ele aumente a meta. Né? E o outro caminho é acabar com a autonomia do Banco Central. E aí você nomeia um presidente do Banco Central com um objetivo, com um acordo com esse presidente do Banco Central, de ele praticar tais juros. Se ele não praticar, você tira ele e coloca outro até alcançar isso. Tá? Então, esse seria o outro caminho. Né? Então, é isso que se coloca hoje no Brasil, na minha visão. Assim, até terminar o mandato do atual presidente do Banco Central, ninguém vai mexer nisso. E eu acho pouco provável que o Lula mexa. Agora é o seguinte, o Lula faz uma fala contra a autonomia do Banco Central, certo? E dando uma opinião. Né? A minha opinião é essa, eu não gosto disso e tal, e pronto. Né? E aí a mídia cria um escárnio, um escândalo, mexe na bolsa, certo? Como se o presidente não pudesse dar opinião. O governo de frente, as pessoas têm posições diferentes. Tem gente dentro do governo que é a favor da autonomia do Banco Central. E tem gente que é contra, certo? Não, e o governo de frente é assim mesmo. As pessoas participam do governo sem abrir mão, o presidente sem renunciar tem às que suas ser mais posições. estratégico. Entende? Eu acho que o Lula tem algum objetivo no falar isso, mais do que dar a opinião dele. Né? Ele deve ter alguma ideia de qual é o impacto do que ele está dizendo. Ele não é um político ingênuo. Tá? Ele, quando fala, ele fala porque está apontando, ou está apontando para agradar algum grupo político que naquele momento ele precisa ter um diálogo, ou ele tem algum plano. Ô, Márcio, só te dar um dado, Márcio. Só te dar um dado. A reunião do Banco Central para definir o juro foi na quarta-feira. E tinha muita gente falando que tinha espaço para diminuir os juros pelo menos 0,25, inclusive o Pécio Arida e várias outras pessoas. Aí o Banco Central manteve a taxa de juros. Aí o Lula ficou puto. E aí deu essa declaração. Na minha percepção, é isso que aconteceu. Sim, mas agora você tem razão. O Lula está, de certa forma, tensionando com o Banco Central para fazer o Banco Central
se adequar ao que ele quer, ao que o Brasil escolheu. Vamos ser demagógicos, o que o Brasil escolheu na eleição. É isso. Sim. Nossa, professor. É um jogo, não é um. Mas não é olha, um Renato, você vai me desculpar, mas o que o Brasil escolheu é super ambíguo, tá? Não é Eu uma sei, coisa por assim. isso eu mesmo me corrigi, O Brasil Roberto. não escolheu reduzir juros, não é isso, né? A gente pode dizer, o Brasil escolheu reduzir a inflação. Por exemplo, você pode interpretar o resultado da eleição assim, tá? O Brasil escolheu aumentar o crescimento, tá? Aumentar o crescimento, sim. Sim, Acho que mas essa aí é a principal. eu não estou muito preocupado com o Brasil escolheu. Para mim, o Brasil escolheu o Lula, né? E o que ele representa, etc. Eu acho assim, né, do ponto de vista de um governo, um presidente da República, se tem alguém que tem chance de pautar o mercado financeiro, é um presidente da República. Né, talvez mais ninguém tenha chance de pautar o mercado financeiro. O presidente da República tem que ter como objetivo pautar o mercado financeiro na direção que interessa para o seu governo, na direção que beneficia o seu governo. Isso eu não tenho visto. Tá? É isso, basicamente isso. Tá? E aí tem o outro lado de pesquisador, de estudioso. Né? Eu sei, por pesquisa, né, seja com dados primários, seja com dados secundários, e a população é muito refratária à inflação. Né? Nesse meu último livro sobre a eleição, tem um capítulo lá que tem dentro do capítulo um subtítulo: o controle da inflação não é tudo, mas tudo sem o controle da inflação não é nada. É um fato. Tá? É um fato. Estou dizendo, isso é um fato da realidade. Você pegar a história, no livro está tudo lá, a história recente do Brasil, a história do combate da manutenção da inflação baixa. Quem não fez isso se deu mal. Tá? É basicamente isso que eu tenho em mente. Né? Desenvolvimento vem depois, geração de emprego vem depois. Vem sempre em primeiro lugar a inflação. Né? E Lula soube disso quando foi eleito em 2002 e teve um sucesso imenso por causa disso. No primeiro ano, quando ele foi eleito em 2002, a inflação foi 12,5%. Em 2006 foi 3,3%. Né? Ele foi muito duro no combate à inflação, muito duro. Né? E ele foi reeleito com facilidade e manteve esse combate no segundo mandato e elegeu a sucessora. Então, para mim, é uma lição da história. Né? Eu, como, né, analista da sociedade, eu simplesmente digo, a inflação vem em primeiro lugar, o resto vem depois. Porque, eu, professor, ia dizer o seguinte, em relação a essa questão do Banco Central, eu concordo com o Roberto, a análise dele não tem nem como criticar. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que a autonomia do Banco Central foi introduzida no Brasil num golpe. Né? Lá na Nova Zelândia foi criado democraticamente, nos outros países também. Aqui deram um golpe para fazer isso. Se não desse o golpe, não teria. Né? E foi instituído por lei. E amanhã, se o governo quiser, ele pode mandar um projeto para a Câmara e tentar desfazer isso. Né? Eu não acho que isso seja a prioridade agora. É lei complementar, não precisa nem de maioria constitucional. Não precisa nem de maioria constitucional. O Eustáquio falou aí, certo, da composição do governo, que tem que se relacionar com o Alcolumbre, certo? Ô, Eustáquio, você não acha que a militância do PT não está olhando para isso? Dizendo, porra, esse é o Alcolumbre aí, esses caras e tal, Lira, a militância do partido, a base do governo Lula, a base do PT, está olhando para isso, dizendo, puta que pariu, onde é que nós vamos parar? Certo? Então, assim, o Lula tem que dar algum oxigênio, entendeu? Então, quando ele fala, certo, da autonomia do Banco Central, ele está dando esse oxigênio. Né? Ele está se mostrando, está aqui e tal, algum inconformismo com essa situação, né? De maneira inteligente, sem que isso importe em rompimento da base do governo. Né? Então, eu acho a leitura que eu faço, professor, sobre isso é essa: o Lula tem que bater e tem que assoprar. Né? E tem que assoprar e tem que bater, porque ele tem que... Rocha, eu concordo com isso. Inclusive, tem um livro muito interessante de uma acadêmica norte-americana de origem asiática, que ela fala que no primeiro mandato de Lula ele fez ele bateu fazendo um regime fiscal muito duro, ele bateu na esquerda e agradou a esquerda no discurso com a política externa, elogiando a Venezuela, isso lá para os idos de 2003. Então, o que você está falando é que ele está fazendo o mesmo agora. Só que ele está fazendo o mesmo com um discurso para a economia interna. E aí é um discurso que, ao pautar o mercado, ele pauta o mercado na direção que prejudica o governo dele. Antes era Venezuela, bobagem, lá fora. Agora não. Agora é um problema doméstico. Né? E aí o mercado, para você ter uma ideia, quinta e sexta-feira as bolsas do mundo inteiro operaram em alta de 4%. Né? E o Brasil não seguiu, a Bolsa do Brasil operou em baixa. Por quê? Por causa disso.
né? Então você deixa de aproveitar algo que é benéfico para o seu governo. É só isso. Eu só estou falando de causa e consequência, mais nada. Se tudo bem ele disser, não, eu quero que o mercado haja na direção que prejudica o meu governo no início. Estou fazendo isso conscientemente, não tem problema. É isso, não tem problema. Só estou dizendo que o que A, se você fizer A, vai resultar em H. Se você fizer B, vai resultar em Z. É só isso que eu estou mostrando, mais nada. É um analista. Eu acho muito perigoso um sistema altamente não linear como a economia, a gente vir tão taxativamente e associar, olha assim, ó, eu vou ter que aumentar, vou ter que segurar a inflação e por isso eu vou usar a taxa de juros. Num sistema tão não linear, tão complexo, com tantos graus de liberdade, talvez dê para deixar um pouquinho, não estou dizendo deixar um pouquinho a inflação subir, regular, ou talvez nem vá subir. A expectativa pode ser outra de eu baixar a taxa de juros para crescer. Tá? Ela já não está tão... A nossa taxa de juros nem está tão ruim assim. Ô, Márcia, no G20... Nós precisamos aquecer o sistema, nós precisamos criar mais empresas urgentemente. Ô, Márcia, no G20 tem 2 países que não têm regime de meta de inflação, China e Arábia Saudita. Tá? Então você não vê. Dos países que tem algo, ou esse regime ou não tem, 2 baixaram os juros e estão com a inflação lá no espaço, Argentina e Turquia. Tá? Então, assim, você pode dizer que nada é rígido, mas está aí, G20, regime de meta de inflação, você entendeu? Então vamos lá, vamos arriscar. Subir um pouquinho. Isso que eu quero dizer assim, ó, tem que ter meta, mas pode subir um pouquinho, porque a gente está precisando de alguns canais, tá? E o jurão deles, mas tem N outros, esse monte, essa bandalheira que está acontecendo aí, de regime fiscal, que tu vai lá para a Zona Franca, faz um botão na Zona Franca e depois produz todo o resto da roupa pelo país e ganha vamos dizer assim, as isenções, porque produziu o botão na Zona Franca, isso tem que acabar. Tem N outras coisas. Márcia, a nossa economia é toda indexada, né? O pessoal da política utiliza como metáfora, e eu acho que é uma metáfora até precisa, uma analogia precisa, dizendo o seguinte, a inflação, você aceitar uma inflação um pouco mais alta é a mesma coisa que você botar uma garrafa de bebida alcoólica dentro da casa de um ex-alcoólatra. Tá? Inflação não é uma coisa que você brinca. Não, vamos deixar aumentar um pouquinho, depois a gente controla lá na frente. Não é assim que funciona. Ainda mais numa economia toda indexada como é a brasileira. Mas tudo bem, vamos lá. Tem gente que... Não, Alberto, mas tem teórico, tem estudioso, tem cientista da área econômica que defende que um pouco de inflação não mata, desde que ela seja administrada racionalmente. Vamos lá, vamos em frente. Agora assim, só para registrar sobre a base do governo, Eustáquio, sobre essa questão de base do governo que você está falando, a melhor frase que eu ouvi essa semana foi de um deputado, que ele diz o seguinte, oposição é igual oposição e sapato branco, fica bom só nos outros. Não, só para falar, esse negócio da taxa de juros é o seguinte, eu acho que esse que é o perigo da independência do Banco Central, é o que está acontecendo no Brasil. O governo ele quer fazer um punhado de políticas fiscais pró-crescimento econômico, pró os mais fracos da sociedade. E o Banco Central faz uma política monetária muito restritiva. Então, isso é loucura, porque a taxa de juros no Brasil real é uma das mais altas do mundo. Não tem sentido essa taxa de juros tão alta assim. E aí, como tem independência, o Banco Central fala assim, não, nós estamos de olho na inflação de 2024, 2025 e tal, não podemos deixar essa taxa. E o governo fala, não, vamos liberar, vamos aumentar o crescimento. Então, isso é loucura. Ele tem que acertar isso rapidamente, porque não dá para ficar desse jeito que está no Brasil. Os bancos centrais, a gente pode chamar aqui para o nosso programa da semana que vem, se vocês me permitirem, alguém que é o funcionário do Banco Central, para explicar isso para nós, tá? Os bancos centrais no mundo inteiro, eu aprendo muito com essa figura, os bancos centrais no mundo inteiro, eles vêm operando no regime de meta de inflação, com inflação não do ano corrente, mas inflação de médio prazo, né? Quando o Banco Central mexe nos juros, esse juro só tem impacto na inflação depois de 9 meses, ele não tem impacto imediato. É a inflação do 9º mês e daí para frente é que vai ter impacto.
Tá? Então, você tem uma defasagem muito grande do impacto da política monetária nos preços. Tá? Agora, é a minha visão, eu posso estar errado, pode ser que o Rocha esteja certo. Vamos deixar a inflação aumentar. Né? E isso vai ser bom para a sociedade. Eu acho perigosíssimo, não tem problema, mas eu acho muito perigoso. Mas vamos lá, eu vou me mostrar errado, vai ter um crescimento, todo mundo vai estar satisfeito. Não, peraí, não é assim. Eu não falei que tem que deixar subir a inflação. Eu creio que, e nem a Márcia. Nós estamos dizendo o seguinte, é que existem arcabouços teóricos que defendem que você pode administrar a inflação de uma maneira mais flexível, entendeu? Essa questão da inflação não é um dogma, é um problema. Então, mas a maneira de baixar os juros é você aumentar a meta. E muita gente defende aumentar a meta. Essa pessoa do Banco Central defende por uma questão de credibilidade. Né? Você torna mais crível a meta. Né? Eu também prefiro assim. Eu prefiro. O que está hoje? A meta é 4 com inflação de 14, vamos dizer, de 13, 14. Tá? Eu prefiro uma inflação de 6 com juros de 10. Óbvio, Veja só, melhor, Rocha, todo esse arcabouço de regime de meta de inflação, ele muito sério, foi muito aperfeiçoado nos últimos anos. Tem uma literatura imensa, a transparência é brutal, né? O Banco Central tem que ser transparente, tem que ter uma ata, existe o que eles chamam de forward guidance, o Banco Central dá uma direção para o mercado de qual o caminho que ele vai seguir, então as atas são fundamentais. Tá? Aí aquilo você vê nos dados. Então, nós que somos leigos, a gente não imagina a complexidade, a transparência disso tudo que está sendo tocado. Tá? Tudo bem, Alberto, tudo bem, mas quem acabou com a autonomia do Banco Central foi a ditadura em 64. Né? Não, a gente não tinha Banco Central em 64. Veja só, o Gustavo Franco fala uma coisa muito certa. Nós passamos a ter Banco Central na prática como controlador da política monetária a partir de Fernando Henrique, na prática mesmo a partir de Fernando Henrique. O Banco Central não operava como Banco Central no Brasil. Então tá. Então a partir do Fernando Henrique até agora, certo? O Temer, o Banco Central atuou e atuou bem. Assim, qual foi o grande erro? A grande besteira que o Banco Central fez nesse período? Não fez, e não tinha essa independência, entendeu? Isso aí é fetiche. Então, basta que o governo se entenda bem com o Banco Central. Né? Eu até brinco muito com o pessoal, assim, tem gente que é a favor da autonomia do Banco Central, da independência do Banco Central, e defende participação popular. Certo? Eles só não defendem participação popular no Banco Central, o resto... Né? Deixa eu falar uma coisa. No governo Fernando Henrique, não tinha independência do Banco Central, e foram as maiores taxas de juros da história do Brasil, e foram completamente errada. O Fernando Henrique controlou a inflação e explodiu a dívida. Então, assim, o que o Banco Central fez com o Gustavo Franco na década de 90 foi um crime. Ele levou a taxa de juros lá para 40%. Isso foi um absurdo. E não tinha independência. Foi um absurdo aquilo. Ô, Rocha, só uma coisa. Vamos terminar o programa. A gente já passou de uma hora. Alberto, só queria a gente não pode terminar o programa sem falar no Marcos Duval. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Encerra com ele. São duas coisas. Tem que falar das 30 crianças que estão grávidas lá na tribo Yanomami. Eu estou vendo gente dizer, não, mas tem que ver, porque os garimpeiros são pobres coitados, são explorados, não sei o quê e tal. Aí eu pergunto assim, o que você faz com um pobre coitado que estupra? Que joga mercúrio na água do rio? Tá? Para onde nós vamos mandar os garimpeiros? Eu falei, manda para o inferno. Tira de lá e manda para o inferno. O único lugar que eles não podem ficar é lá. Eles têm que sair de lá. E a decisão do governo está absolutamente certa. Tira, limpa e acabou, certo? Vão embora. Depois a gente resolve o que faz com eles. Mas lá eles não podem ficar mais, nem um dia. Não, eu concordo totalmente. Não, isso aí é perfeito. A minha preocupação toda, Rocha, o que ficou provado é o seguinte, que os índios vivem no nosso mundo, né? Como a gente diz naqueles filmes americanos, você tem o mundo dos indígenas e o mundo do homem branco, né? Os índios hoje, eles tinham o mundo deles, que eles mandavam, e depois eles vivem dentro de um Estado-nação em que eles são dependentes da gente. O que eu acho que é uma lição que a gente tem que aprender, né? Isso aqui eu acho que o conjuntural está resolvido, no caso do Zé Yanomami, é o seguinte, o que você tem que construir para que não venha um governo na frente e repita isso que está acontecendo agora? Tá? Eu não sei. Essa é uma questão, porque a sobrevivência dos indígenas dessas tribos, ela ficou provado com Bolsonaro, essa é a lição, ela depende
das decisões governamentais de não indígenas. Esse é que é o ponto. Tá? E como você faz que não dependa mais disso, ou não dependa do governo da hora, não venha um governo à lá Bolsonaro e não faça um retrocesso com relação ao que está acontecendo agora. Para mim, essa é a questão. Esse é o aprendizado. O de agora está resolvido, tirou garimpo ilegal, acabou. Né? A gente tem que tentar entender a lição. Ainda, Alberto. Não está. Não, mas vai ser. Leva um mês, dois meses. Espera aí. Não vai ser assim, não. O destaque no Globo de hoje é que o principal ingrediente da economia de Roraima é o garimpo. Então, o que o Rocha disse, concorda, e eu eticamente concordo, tira os caras, tira os bandidos, tira tudo, mas vai ser muito difícil isso tudo ser realizado. E eu acrescentaria ao que você disse, que eu chamo de dar sustentabilidade às políticas, no caso, em relação aos povos originários, eu acrescentaria, nós temos que fazer que, no futuro, não dependa do humor do governo, por exemplo, você ter ou não ter políticas de igualdade de gênero, políticas de igualdade social, políticas de inclusão social, porque tudo isso está na Constituição de 88. A Constituição de 88 desenhou o que ela quer do Brasil. Ela fala no artigo 3º, uma nação justa e solidária. Você pode ter uma nação justa e solidária com uma política mais social, mais petista, ou com uma política liberal, uma liberal de verdade, não essas contrafações de Paulo Guedes, Ricardo Salles e todo esse pessoal. Agora, teria que haver um acordo desses dois. Teria que haver... Renato, eu concordo contigo. Você pode investir mais na desregulamentação da economia ou na regulamentação, Banco Central autônomo ou não, mas tem que haver uma entrega de dados, e esse de resultados. E é isso que foi a fragilidade desses anos do Brasil. Eu concordo contigo, mas isso é uma briga entre nós civilização ocidental. Não é uma briga entre tribos, entre a nossa tribo e a tribo dos indígenas, Yanomami e outros. Tá? Então, por isso que eu acho que eles são muito mais desprotegidos, porque essa briga tem uma simetria de poder gigante. Essa briga entre nós está lá, vai passando o tempo, vai se resolvendo, entendeu? E tem uma conquista, e vai tendo cotas. Pronto, está lá, é parte do jogo. Agora, do Yanomami, não. Ela envolve genocídio. Por isso que eu acho que é muito mais complexo, tá? Claro. E um ingrediente importante, também importante nisso, é que ficou claro que o garimpo está fazendo uma destruição na natureza naquele lugar. E, gente, as pessoas às vezes têm uma ilusão que a gente destrói e depois faz alguma coisinha para consertar. Mas não é assim, não é a mesma rapidez. É muito sério, é muito complicado tu despoluir mercúrio, é muito danoso, né? Então, assim, vai ter que ter, junto com resolver o problema econômico dessas pessoas que estão na população do garimpo, acabar com o garimpo, a gente vai ter que pensar muito seriamente como é que a gente vai despoluir aquela região, para que esses povos possam voltar a ter a subsistência da maneira como é desenhada a subsistência para eles. Então, assim, são muitas políticas de longo prazo e políticas que têm que parar de pé. Né? Ou seja, política que não vai depender, vai ter que estar vai ser assim, vai ter que ser uma coisa muito bem ancorada para não poder ser desfeita facilmente. Muito bem. Antes de terminar... Marcos Duval. Vou falar uma. Mal comparando, o que a Márcia está dizendo nós queremos para as políticas sociais aquilo que o PSDB defendeu para as agências reguladoras, que elas não dependam do governante de plantão. E esse é outro ponto aí, mas eu não podia deixar de fazer uma pausa. Fala do Marcos Duval, o Alberto. Alberto, assim, eu estou tão impressionado com essas coisas do Marcos Duval, que, assim, com tanta atrapalhada, com tanta loucura, como é que você explica isso, Alberto? Esse fenômeno aí, Marcos Duval? Cara, ele é um cara de fora da política, né? Então, imagina, ele morava nos Estados Unidos, negócio de treinamento, SWAT, né? E aí se encantou com o Bolsonaro, foi para o Espírito Santo, naquela coisa, né, antissistema, foi surpreendentemente eleito. Então, ele não é uma raposa, né? Não tem nada de ingênuo, mas também não é uma raposa como aqueles senadores que estão lá. Aí, Bolsonaro também não é uma raposa, não tem nada de ingênuo, mas não é uma raposa. Aí é um negócio tudo maluco.
político, né, achar que dá um golpe no governo porque vai lá, não grava o ministro falando uma besteira, então a gente prende o ministro. Quer dizer, é tudo, né, fora da realidade da política, não é, Eustáquio? Basicamente isso. E aí o Alexandre, né, está tendo todo o apoio do sistema, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele vai ser duro, né? Vai estar sendo duro com todo mundo. Prendeu lá aquela velhinha lá, entendeu? É isso. Em algum momento tem que dar um exemplo, né? Como é que você está vendo esse negócio do Marcos Duval aí, Rocha? Você que é advogado, podia esclarecer para a gente. A impressão que eu tive, é uma impressão que eu acho que tem consistência, foi que eles tentaram armar uma situação que levaria o ministro ao impedimento e à suspeição, né, de continuar atuando e oficiando nos processos do Bolsonaro. Eles armaram isso, né? Então, fazem o quê? Botam uma pessoa na frente do magistrado, levando para ele uma história de uma armação que seria contra ele, certo? E aí ele vai falar. Senta lá no gabinete, começa a falar, e fala, daqui a pouco o cara solta uma, né? E essa frase torna o juiz impedido, suspeito de atuar nos processos. Foi isso que eles tentaram, na minha opinião, né? Só que o que a gente está lendo aí foi que o Alexandre de Moraes, o senador, deputado, aliás, o Marcos Duval, sentou na frente dele. É senador. Ele é senador, mas ele era deputado, né? Não era? Não, é senador. Era senador. Então, ele senta na frente do ministro, começa a falar, o ministro, logicamente, vai receber, né? O sujeito é um senador, o ministro Supremo tem até uma obrigação de receber o sujeito. Senta na frente do ministro, começou a falar, falou, o ministro ficou quieto. No final da conversa, o ministro falou assim: escuta, o senhor quer colocar isso a termo? Ou seja, quer escrever e vai assinar o que o senhor me falou aqui? Não, de jeito nenhum. Então, tá bom, então, obrigado, tchau, foi embora. E acabou a conversa. Entendeu? Mas não deu nada certo, porque o ministro não falou nada, o ministro não se comprometeu com nada, né? E agora veio a história. Vamos supor que o ministro tivesse dito alguma bobagem, falado alguma coisa imprópria, né? Estaria agora totalmente comprometido, né? Então, foi isso que eles tentaram. Rocha, é mais do que isso, porque tudo no golpe fracassou, até essa tentativa aí. É mais do que isso, porque com a planilha lá com o esboço lá que encontrado na casa do ministro da Justiça, o que eles queriam caçar o Alexandre de Moraes, fazer uma intervenção no TSE e anular a eleição. É isso que é o plano deles. É uma loucura. Eu nunca vi um negócio desse. Isso aí, essa investigação ela tem que ir a fundo. É preciso apurar as responsabilidades, saber quem efetivamente tem responsabilidade, e não pode passar, nada pode ficar barato aí, nada. Nós estamos tendo uma oportunidade única de fazer uma trincheira inexpugnável da democracia no Brasil, a partir desses elementos aí.